Em algum momento da vida, com mais certeza, na infância, todo mundo já deve ter lido alguma obra dele, que é considerado um dos mais importantes escritores de literatura infantil do país. Quem é que não se lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, das Reinações de Narizinho, Emília no País da Gramática? 2018 marca os 70 anos de morte do escritor Monteiro Lobato. É sobre ele, a obra de Monteiro Lobato, que a gente conversa no Horizonte Notícia Entrevista de hoje. Para isso está aqui conosco a escritora, doutora em letras e que por muitos anos foi professora da PUC Minas, professora Maria Antonieta Antunes Cunha. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Fernanda. Olá para todos. Professora, a gente pode dizer que Monteiro Lobato inaugurou a literatura infantil aqui no Brasil? Essa é uma questão fácil de responder. Monteiro Lobato realmente fez um trabalho absolutamente pioneiro, e não só como autor, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, a ponto de praticamente todos os grandes autores da literatura infantil brasileira se dizem filhos de Lobato, né? É uma obra da maior importância mesmo e ela representou um movimento também editorial que ele fez com características absolutamente inovadoras e até precursoras de muita coisa do que hoje se faz, não só na literatura, como na edição de obras no Brasil, acredita? Que interessante isso. O que a gente pode dizer dessas características? Que características, inovações ele trouxe, tanto que é considerado um clássico aí, né? Bom, em primeiro lugar, ele era extremamente prático, viu, Fernanda? Ele tinha um pragmatismo absoluto em tudo. E isso o levou, por exemplo, a escolher a literatura infantil como a grande possibilidade, inclusive, de ganhar dinheiro. Acredita? Muitas vezes a gente pensa, e ele até tem textos a esse respeito, falando na necessidade interior do escritor. Mas em Monteiro Lobato, isso tem que ser um pouco relativizado, porque ele era mesmo essa pessoa de espírito prático, inovadora demais. Ele comprou uma editora, a Revista Brasileira, que faliu, comprou a Companhia Nacional, que também teve problemas, né? E ele teve de vender. E como editor, tanto quanto como autor, ele foi capaz de pensar formas de vender o livro no Brasil, que era uma coisa bastante difícil, imagina, pensando em hoje, né? E o que é que ele fez? Ele fez como ele era uma pessoa absolutamente original, e outra característica, ele era tão inquieto e tão irrequieto que ele refazia o tempo todo a sua maneira de pensar, as suas posturas, e era capaz, inclusive, de tentar um acordo ou retirar o que ele tinha dito ou publicado de muito errado. Ele fez isso várias vezes na vida. Ele fez essa obra que, para começar, reúne as mesmas figuras, as mesmas personagens em inúmeros livros. Praticamente quase toda a obra dele, mesmo quando ele refaz os clássicos ou quando ele vai falar de qualquer outro assunto, como gramática ou aritmética, né, que ele adorava, de todo jeito essas personagens apareciam. Isso, professora, a gente está falando de personagens imortalizados aí, que a gente
conhece, está dentro da nossa casa ali, né? Emília, Narizinho, Pedrinho, tia Anastácia, Dona Benta, enfim, né? Quem é que não convive, não conviveu algum momento com eles, né? Eu acho fundamental a gente pensar nessas personagens como um mini-universo, né? Um microcosmos. Nós tínhamos a Dona Benta, nós tínhamos as pessoas que faziam a casa funcionar além da Dona Benta, e nós tínhamos as crianças. Tínhamos animais fantásticos, sim, né? O Visconde de Sabugosa, e tínhamos a Emília, que realmente é a figura mais assombrosa das maiores figuras da literatura brasileira, né? Não sei se a gente terá alguma maior. Talvez algumas de Monteiro Lobato concorram com ela, mas fora de Monteiro Lobato, acho muito difícil. E a gente pode falar um pouquinho também dessa questão entre as inovações, entre o estilo do Monteiro Lobato, a questão da escrita dele, que era uma escrita mais simples, né? Mais coloquial. Como é que isso também vem adiantando aí períodos posteriores, aí, essa questão do modernismo, enfim? Monteiro Lobato trouxe muita coisa nova, né? Pois é. O interessante é que ele misturou muito coloquialismo, mesmo na descrição, independentemente da fala das personagens, com uma capacidade enorme de fazer humor, de questionar, não é? De criar situações muito novas, às vezes até trazendo personagens de outras histórias, dos contos de fadas, e tudo isso amarrado nessa atitude, no melhor sentido da palavra, irreverente, que é sobretudo de Emília, mas que é a atitude que ele teve ao longo da vida, em qualquer situação em que ele nunca se omitiu, né? Sempre é essa irreverência que vai dominar tudo. De alguma forma ele trouxe a questão social ali para a escrita, para as histórias dele. Ele tinha uma relação, inclusive, com a questão do petróleo, né? Foi preso em algum momento? Foi. Ele ficou preso, digamos, 4 meses, né? Na época do Getúlio. Ele criou uma companhia de petróleo, Fernanda, porque uma característica da obra dele e portanto, da personalidade dele, foi essa incapacidade de ficar parado. Na questão do petróleo, ele chegou a criar uma companhia de petróleo e teve enormes discordâncias com Getúlio Vargas a propósito do petróleo mesmo, né? E as questões sociais que ele levanta são muito amplas, porque falam verdadeiramente da possibilidade de todos viverem bem e em liberdade absoluta, né? Nisso, a Emília foi absolutamente fundamental. Qual a leitura imperdível de Monteiro Lobato? Se é que a gente pode selecionar só uma, Olha, né? eu posso dar 2? Pode, claro. Imperdíveis? Bom, eu acho que é obrigação de qualquer ser humano que fale português ou leia português, ler A Chave do Tamanho. Essa é absolutamente fundamental, porque é contra a guerra, olha só. E é uma aula de democracia da melhor qualidade. Temos aqui. A Emília era a única que podia fazer o mundo voltar a ser o que era. Não vou contar a história. Por favor. E há uma votação, e ela tenta até burlar a votação, não consegue, e como a maioria votou contra ela, ela foi fazer voltar o tamanho de tudo no mundo. E outra? Essa obra é absolutamente fundamental. E outra que eu acho importante, porque todo mundo fala do racismo, sim, de Monteiro Lobato. Por causa da questão do Jeca Tatu. Nem é o Jeca Tatu, é a obra que ele fez quando ele estava
de bem com os americanos, né? Mas é também a forma como ele trata a tia Anastácia. Ah, sim. E isso teria uma longa discussão que, se você quiser, eu venho fazer outro dia. Outro programa faremos. Agora, mas a segunda obra que a senhora momento, deixa. O que eu quero ressaltar é que eu considero que, até com relação ao racismo, ele tinha razões históricas, né, para ter esse comportamento racista. Em Memórias da Emília, ele tem uma página maravilhosa em que ele fala da tia Anastácia e diz, olha, eu brigo com ela, eu a chamo de negra, ignorante, mas, olha, eu só posso dizer que isso tudo é na hora da raiva, mas que ela é maravilhosa e que não há nenhuma diferença entre nós. Se houvesse diferença, como é que a rainha das frutas, a melhor de todas, a jabuticaba, podia ser preta? É lindo, né? É lindo. Agradeço demais a presença da senhora. Sei que a gente tem material para falar aí, ó, uns 3 programas, né, professora? Muito obrigada. Às ordens, considero a PUC Minas um pouco a minha casa, estou às ordens. Um abraço, obrigada. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Para rever nossa conversa, acesse o tvhorizonte.com.br. Tchau, tchau.